lá, como avaliar o trabalho realizado pelos parlamentares? Como as novas tecnologias podem contribuir para uma democracia mais participativa? A sociedade está demandando mais informação, ela está demandando mais transparência. A solução dos problemas coletivos passa necessariamente pela política. Uma lei, quando ela é votada na pressão, na opressão, na comoção, normalmente não é lei que tem uma boa aplicabilidade. A tecnologia da informação e o processo legislativo. Debate promovido pela Comissão Senado do Futuro. O Em Discussão está começando. O parlamento ele exerce 4 funções fundamentais na democracia: representar, alocar recurso público, legislar e fiscalizar. O que tem ocorrido no Brasil ultimamente? É que a falta de educação política, de estímulo à participação cívica, a pouca divulgação dos valores da cidadania, faz com que muita gente no país não saiba o que são, o que faz e como funcionam as instituições de Estado, inclusive o Poder Legislativo. Falta a consciência de que o eleitor é o titular do poder. Quando ele delega para que alguém, em seu nome, possa representar, alocar recursos, fiscalizar ou administrar uma cidade, um Estado ou mesmo a União, sempre deve fazê-lo com base num programa, com exigência de prestação de contas e também de alternância no poder. Então, sem esse nível de consciência, a consequência será a desinformação, a assimetria de informação e o que leva à desqualificação da política e dos agentes políticos, que é a pior forma de ignorância ou de má-fé. Todos os avanços do processo civilizatório foram produto de decisões políticas. Os direitos civis, os direitos políticos, os direitos sociais, direitos difusos, coletivos, os bioéticos, ou seja, tudo, a solução dos problemas coletivos passa necessariamente pela política. O Senado Federal pode até criar e deve criar novos instrumentos para estimular a participação da sociedade, mas deve, sobretudo, divulgar os que já dispõem e dispõem de muitos. Eu acho que, talvez, com exceção da hipótese de se permitir que entidades de caráter associativo pudessem, como substituto processual, apresentar projeto de lei. Então, por exemplo, você faz uma PEC autorizando que entidades sindicais, movimento estudantil e outros possam subscrever seus dirigentes em nome dos seus representados para apresentar projeto de lei. No mais, acho que está muito bem contemplado. O cidadão, o acesso ao Congresso Nacional, o nível de transparência e respeito do que está sendo debatido no Congresso como um todo e no Senado em particular é muito grande. Então, você precisa, por exemplo, tem a ideia legislativa. Qualquer cidadão pode propor e, tendo o apoio de 20 mil pessoas, se transforma num projeto de lei. A consulta popular, o cidadão pode dar opinião sobre um projeto de lei em tramitação. Há eventos interativos aqui em que o cidadão participa. Há a hipótese de propor um tema para debate que pode provocar uma audiência pública se 10 mil pessoas subscreverem. Tem a escola do Legislativo, o Interlégio, o curso à distância através do ILB. Ou seja, o que precisa mais é popularizar e democratizar isso. Não se avalia simplesmente por se avaliar. Se avalia com o intuito de se criar um processo de aprendizagem organizacional, de aperfeiçoamento organizacional. Quando nós olhamos para o Legislativo, e aí perguntamos assim, exatamente o que nós vamos avaliar no Legislativo, tá? Que objetos serão foco da nossa avaliação? O que significa legislar e como é que nós podemos pensar em termos de legislar? Legislar está associado a 2 coisas, a produção das normas, das leis, e, de certa maneira, a publicização dessas normas e dessas leis. Tá? Então, são 2 aspectos que podem ser analisados dentro da função de legislar. Então, esse é um trabalho bastante interessante e que, obviamente, demanda uma série de tecnologias associadas a ela. E a tecnologia mais útil nesse sentido tem a ver com a codificação adequada das propostas legislativas e o uso de um Senado paperless, onde todos os documentos circulam pela internet ou de forma digital e que tem um código apropriado que permite efetivamente o rastreamento dessas propostas. Havendo a codificação e havendo a digitalização dessas propostas, você pode montar uma base de dados com acompanhamento
de todas essas propostas e o cálculo do índice se torna uma questão de elaborar um algoritmo, né? É uma questão trivial de programação, tá? Não é nada muito complicado. A questão da publicização também é uma questão importante, né? E caminha junto com isso. E é uma das deficiências que a gente vê nos legislativos brasileiros, né? Porque a publicização envolve não apenas a matéria estar lá em PDF, tá? Mas o cidadão, de maneira geral, e os próprios legisladores terem capacidade de encontrar essa matéria, né? Acessá-la, tá? E, de certa maneira, utilizá-la nas suas ações, no seu dia a dia. Nós somos conhecidos, né, na ciência política brasileira, de certa forma, predomina uma tese que na América Latina nós temos legislativos reativos, né, que os legislativos, em boa medida, respondem ou reagem à agenda definida externamente, principalmente pelo Poder Executivo. Então, um grande desafio na avaliação do desempenho do Senado é justamente o de mostrar como é produzida a assertividade das casas legislativas, né? Se eles são participantes atuantes, que colaboram, que contribuem, que modificam essa agenda, é preciso criar, né, condições para dar visibilidade, que nós estamos usando aí um termo do Blondel, influência escondida, né? Dar visibilidade a essa participação e essa atuação do Legislativo no processo legislativo, principalmente por meio daquelas atividades que permitem reconfigurar, alterar o conteúdo das proposições iniciais, como é o caso, né, do emendamento, de mudanças conduzidas no interior das instâncias decisórias ao longo do processo legislativo. O elemento de comparação precisa ser o próprio Poder Legislativo. Nas palavras do Calmon, precisa ser um elemento de aperfeiçoamento. Então, a gente não pode entrar nessa de o Legislativo está sendo mais eficiente que o Executivo na iniciativa de leis. Eu acho que é um caminho que talvez não seja o adequado. Nós precisamos adotar o elemento de aperfeiçoamento e o benchmark é o próprio Poder Legislativo. Nesse aspecto, o Poder Legislativo Federal é espelho para todo o Poder Legislativo em todas as esferas, municipais e estaduais. Nós temos uma concentração na federação e o trabalho que nós fizermos aqui, ele repercute e é reaproveitável em todas as esferas, na Câmara de Vereadores e nas Assembleias Legislativas. O Senado é, para as Assembleias Legislativas, sem dúvida, uma referência e, de fato, um espelho para a atuação das Assembleias Legislativas. A Assembleia de Minas é também uma referência nacional na sua atuação, de buscar a participação popular sobre os novos meios de tecnologia da informação, que a gente crie um fórum nacional com as Assembleias Legislativas e, consequentemente, não tem a menor dúvida que isso vai repercutir dentro das câmaras municipais. As assembleias acabam tendo o mesmo efeito que tem o Senado junto das Assembleias Legislativas, que isso possa ter um efeito de cadeia e que a gente possa criar redes de colaboração, fazendo essa discussão ampliada para as Assembleias Legislativas. Acredito no papel do Senado nessa integração das Assembleias Legislativas, considero fundamental e acho que seria aqui uma sugestão ao senador Wellington, como presidente da comissão, de que a gente possa criar um fórum de discussão para que a gente possa avançar no tema da participação popular e, obviamente, na avaliação pelo cidadão do legislador e dos deputados. Mas nós temos, dentro do nosso tema aqui, uma perspectiva de processo legislativo do futuro. Ou seja, como os senhores veem, a perspectiva de um processo legislativo que seja mais dinâmico, sem perder a sua estabilidade, e como que essa avaliação que nós fazemos hoje da atividade legislativa, como essa avaliação pode contribuir para um processo legislativo mais eficiente, que entregue à sociedade o produto que ela deseja no momento oportuno,
A entrega do produto, quando ela é muito tardia, ela acaba não atendendo a expectativa da sociedade. Fazer e alterar leis, fiscalizar, ouvir o cidadão, representá-lo. O dia a dia do parlamento, do parlamentar, hoje, sofre forte influência das mídias sociais. Acompanhe. Para fomentar a atividade legislativa e, de certa maneira, também a atividade de representação, tem sido pensada uma série de tecnologias importantes, dentre as quais o uso ostensivo e centralizado das mídias sociais. Tá? As mídias sociais são um fato, elas estão presentes hoje, né? Todos os estudantes da universidade, todos os cidadãos na rua, até mesmo nas sessões da Câmara e do Senado, nós assistindo pela televisão, víamos os congressistas apelando para as mídias e recebendo os twitters, o WhatsApp e conversando com seus correligionários e os seus eleitores. Então, o uso das mídias sociais deve ser pensado estrategicamente e deve ser incorporado estrategicamente. Tá? E o uso das mídias sociais pode ser medido, né? O Facebook, o Twitter, geram indicadores que permitem a gente não só entender a colaboração entre os deputados e senadores na discussão, no debate sobre as leis, mas também aferir a representação, tá? O contato com os eleitores, com os correligionários, pode ser aferido a partir das mídias sociais. Um outro elemento importante são web conferences, tá? Conferências pela internet. Tá? E isso tem sido muito útil, muito utilizado. A participação, como nós estamos vendo agora, tá? De sessões onde alguns senadores, alguns deputados não estão presentes fisicamente, mas participam por videoconferência. Tá? A existência de videoconferência, tá? Que permite às pessoas fazerem depoimentos abertamente. Tá? A existência de salas de webconference em diferentes cidades do país, tá? Que permitiria o cidadão participar, acompanhar as sessões, votar, ser consultado. A ideia de petição eletrônica, que tem muito na internet, a gente volta e meia recebe um pedido de petição eletrônica, mas uma institucionalização das petições eletrônicas, a maneira de inserir isso dentro do modelo. Todas essas tecnologias, salas virtuais, né, podem ajudar não apenas a função de legislação ou de legislar, mas a função de representação. Tá? E teriam um efeito muito importante. Essas tecnologias todas estão associadas a indicadores. Todas elas podem ser medidas. Portanto, há como se pensar, tá? Não apenas na efetividade da produção legislativa, mas na efetividade da publicização da produção legislativa e na efetividade da função, do exercício da função de representação, tendo como indicadores, tá, advindos dessas facilidades que a tecnologia proporciona. O poder legislativo, de uma maneira geral, se vê confrontado com um momento de busca de resposta, de mudança de diálogo e mudança de plataforma de informação com a população. Me chama a atenção dois eixos fundamentais dessa discussão. De como a gente estabelecer os parâmetros, os critérios de escolha dessa avaliação da atividade legislativa. Porque se nós partirmos do senso comum, fica muito complicado da gente estabelecer parâmetros por conta de que a atividade legislativa não responde bem a critérios de produtividade do tipo número de leis aprovadas. Isso não mede nada do ponto de vista da atividade legislativa. E o outro eixo fundamental é realmente a questão das mídias sociais. No aspecto de indicador da atividade legislativa, eu acho que ela guarda uma importância fundamental porque ela tem condição de dar ao parlamentar uma resposta efetiva de como está sendo a sua atuação, como ela está sendo avaliada pelo seu eleitorado, cada vez mais rapidamente, de uma maneira mais capilarizada. Então, isso muda também a relação do parlamentar com o seu mandato. Nesses 25 anos que aqui estou como parlamentar, 6 mandatos como deputado federal e agora como senador, a cada eleição eu fico mais convencido disso, que é importante esse trabalho que aqui estamos fazendo,
mas temos que integrar com o eleitor. O eleitor tem que conhecer o que está sendo feito. É claro que as ferramentas que estamos tendo estão nos aproximando mais do eleitor, mas, como diria meu pai, ele ia no médico, o médico que só pedia o exame e não olhava, e não palpava, não sentia o doente, aquele médico não era um médico, digamos, aprovado por ele. Então, é assim também o eleitor, ao meu ver. Por mais atuação legislativa que você faça, se você não vai lá, não só o aperto de mão, mas conhecer com ele ter a oportunidade de falar, de ser ouvido, esse eleitor ainda fica carente. Então, por mais ferramentas que a gente possa ter, eu acredito que a gente tem que preocupar também na aproximação direta com o cidadão. Aqui tem uma pergunta, né, que já foi feita, eu acho, senão, como podemos votar? Se poderemos, no futuro, votar à distância. Qual a vantagem que nós teremos de votar à distância? Porque, às vezes, tem ferramentas que ela é muito importante, mas ela tira a pessoalidade. E isso, eu acho que também, se a gente ir para esse caminho de forma tão abrupta, nós poderemos também faltar a sensibilidade, porque sem pessoalidade você talvez não tenha a sensibilidade necessária. E eu sempre tenho dito que uma lei, quando ela é votada na pressão, na opressão, na comoção, normalmente não é lei que tem uma boa aplicabilidade. Ou seja, o processo legislativo, ele tem que ser um processo de maturação. Por isso, o trâmite aqui nas casas legislativas vai para uma comissão, para outra, as audiências públicas, que permite exatamente essa maturação na construção de uma lei ou na revisão, como nós temos hoje uma Constituição que a maior parte dos seus artigos ainda não foram regulamentados, que é uma dificuldade também para governar. As novas tecnologias, elas proporcionam uma ampliação das possibilidades onde essa conexão eleitoral é estabelecida e da forma e da frequência com que ela ocorre. Mas, certamente, as tecnologias não deveriam substituir, né, o contato pessoal, a presença física, né, do representante, do senador, junto ao seu eleitorado. O ser humano não é simplesmente racional, há um lado afetivo também. E esse lado afetivo, essa comunicação do ponto de vista afetivo, ela ocorre de maneira mais eficaz e eficiente, né, na presença física, né, no ambiente, no contexto, olhando para a pessoa, olhando para a situação, olhando para casa. Ela ganha uma certa frieza quando ela é trabalhada de maneira mais distante. A Assembleia Legislativa também tem um ambiente em que as pessoas podem apresentar um projeto, uma proposta legislativa, de forma remota, e tem também adesão a projetos que estão em tramitação, as pessoas aderem ou são contrárias, e pode criar algum fluxo de discussão. Mas a grande questão que eu coloco ultimamente, aí eu concordo completamente com Magna, que assim, um passo avançado e interessante seria propor ambientes de debate, né, de debate entre ou temático, ou por assunto que estiver pautado nos legislativos, em que as pessoas pudessem trocar argumentos de forma mais moderna, como alguns espaços que a gente tem hoje nas redes, né? Que não se perdesse, como em alguns casos você cria alguns chats, mas o argumento inicial se perde. Né? Como recuperar essa questão do argumento inicial. É um outro projeto que a gente também está em andamento lá na Assembleia e é algo que a gente tem um interesse muito grande em acompanhar. A informação está circulando o tempo todo, a toda hora. Informação é poder. Política com informação. Como é que o Legislativo cumpre com a sua função de supervisionar, de fiscalizar? E como é que ele avalia, como é que se pode avaliar isso? Demandando avaliações, né, para cada novo programa proposto pelo Executivo e examinando, discutindo, debatendo, né, os resultados dessa avaliação. E, para isso,
é óbvio, né, que o Legislativo também precisa se equipar, e as comissões precisam se equipar, especialmente na área de avaliação de políticas públicas. No fundo, quando nós pensamos, e aí já para concluir, quando nós pensamos em termos da função de legislar, da função de representar e da função de supervisionar e fiscalizar, e como isso pode ser avaliado, tá? E como a tecnologia pode atuar em termos dessas três funções, nós estamos, na verdade, falando num novo modelo, tá, de inovação, tá, dentro do Senado Federal. Hoje se faz gestão da informação no Senado Federal. É preciso fazer gestão política com informação. É diferente, não é a gestão da informação, é a gestão com informação, em que a informação está disponível, tá, no tempo certo, no momento certo, para que o senador possa deliberar, possa decidir, possa propor, possa votar com base em evidências e com base em informação. Tá? Então, é uma nova maneira de você ver informação. Ambiente informacional. Certamente esse é um dos grandes desafios, né, na avaliação do desempenho de qualquer casa legislativa, dado que o nível, né, de incerteza que os legisladores têm em relação às políticas públicas, ao efeito das decisões que eles irão tomar, certamente impacta a forma como a agenda vai ser formada e, inclusive, o nível de delegação de competências ou de responsabilidades que o Senado ou, né, o Congresso irá definir. Vou apresentar para vocês o site Políticas Públicas ao Seu Alcance, que é um site desenvolvido por nós no âmbito como um projeto do Direcionamento Estratégico da Assembleia 2020 e que já está no ar desde 2013. Ele é acessível pelo site da Assembleia, almg.gov.br. Tem uma série de entradas, eu aqui já entrei direto nele, mas no portal da Assembleia Legislativa tem um ícone na parte superior do meio, escrito Políticas Públicas, clicando lá, já entra direto no site. O que é que a gente entende, o que é que a gente vem entendendo por políticas públicas, né? É uma concepção mais politizada da produção de políticas públicas, ou seja, que as políticas públicas não são resultado da melhor atuação técnica, mas elas apresentam apresentam o resultado do que a política foi capaz de chegar a um consenso em torno da solução de determinados problemas. Portanto, todo o parlamento tem muito a ver com a produção de políticas públicas. Hoje, nas mídias sociais, como já foi dito, as pessoas avaliam já o poder legislativo, avaliam a atividade legislativa, mas de forma bem superficial, porque a maioria dos cidadãos não entende o processo legislativo como um todo, não entende as leis produzidas pelo parlamento. Tanto pelo processo legislativo ser muito burocrático ainda, ser muito complicado, e também pelo fato de que a linguagem utilizada na redação legislativa ainda é muito rebuscada. E o cidadão comum não entende muitas coisas que o Senado produz, que a Câmara produz. O parlamento brasileiro talvez seja o mais transparente dos três poderes da República. Talvez não, com certeza o é. Essa ideia que é nobre, boa, de haver uma fiscalização, uma maior cobrança em relação aos poderes constituídos, faz parte da democracia, faz parte da prestação de contas, mas a gente tem que ter cuidado em relação a isso, para também não entrar num moralismo justiceiro, de condenar tudo que vem do Estado, porque isso se presta a interesses outros que não são necessariamente o interesse da população de um modo geral. Nós temos, por exemplo, no Brasil hoje, para cada fiscal da Receita, temos 2 da despesa. Isso está errado. Há uma criminalização do agente público. Ele está sob os holofotes a todo instante de centenas de pessoas fiscalizando, cobrando, acusando previamente, e que ele, antes de tomar uma decisão, vai pensar 10, 15, 20 mil vezes, e aí não toma a decisão, e a não decisão vai em prejuízo de quem? Da população que necessita desses serviços públicos. A sociedade está demandando mais informação, ela está demandando mais transparência, ela está demandando mais consulta, ela está indo às ruas pedir isso. Tá?
E eu acho que está na hora de se pensar como é que a gente pode responder a isso. Como é que nós podemos ser mais abertos, mais transparentes, e ouvir as demandas deles, incorporar e levar com seriedade essas demandas numa nova forma de se pensar a publicização, né, o ato, a função de legislar, a função de representar e a função de supervisionar / fiscalizar. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem, obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.